Fernando? Acho que tem que ativar o som. Tudo bem? Tudo bem? Ah, tá ouvindo? Está vendo a minha tela? Não. Vamos lá. Agora estamos de volta oficialmente para... Não lembro mais. Terceira? Quarta? 1, 2, 3... tamo aí. Tem mais um eito ainda de palestras e bate-papos. A Sari aqui tá me cobrando para falar sobre o sorteio. Algumas pessoas viram aqui eu tomando minha aguinha, viram eu aqui tomando meu cafezinho nessa minha caneca maravilhosa e perguntaram se vai ter sorteio. Vai ter sorteio sim, não dessas aqui que são minhas, eu não divido, eu sou egoísta. Então, se você estiver interessado em ganhar a camiseta, ganhar esse copo, ganhar a caneca, presta atenção nas redes sociais da Logcomex, que eles vão anunciar como é que tu participa desse sorteio. Sim. É que é difícil entender a Sari falando sem ela gesticular. É homem, né, tentando entender. É no improviso, gente. Tenham paciência aqui com nós. O sorteio vai ser amanhã, mas já fica de olho nas redes sociais da Logcomex para você saber como participar. E agora sim, vamos lá para o nosso próximo bate-papo. Eu estou aqui com o Fernando, muito obrigado pela sua presença. O Fernando, ele trabalha na Baptista Luz Advogados e ele é o responsável por tratar de temas como tecnologia, privacidade e proteção de dados. Não à toa que ele vai conversar agora comigo aqui sobre o acesso à informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Jonas. Agradeço a Logcomex pelo convite, agradeço a você aí por todo o apoio, parceria, e espero poder contribuir aqui com o debate nesse evento tão bacana. Com certeza vai, amigo. Então vamos começar do básico, falando do o que é a LGPD e o que seriam dados pessoais, né? Essa tênue linha dos dados pessoais, né, que é preciso ficar bastante claro para a turma. Sim, acho que é importante primeiro dizer que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela já entrou em vigor, né, ela já está valendo em pleno vigor, ela foi aprovada em agosto de 2018, entrou parcialmente em vigor em 18 de setembro do ano passado e as sanções da lei entraram em vigor em 1º de agosto desse ano. Então, a LGPD é uma lei que regula o tratamento de dados pessoais, dados de pessoas físicas, estamos falando aqui. Então, ela tem como objetivo principal devolver a essa pessoa física, o que nós chamamos de titular do dado, então eu sou o titular do meu dado, o controle sobre o seu dado. E aí a gente pode discutir um pouco melhor, né, o que significa controle nesse aspecto de proteção de dados. Ela é uma lei que se aplica no setor público e privado, então não são só as empresas que precisam se adaptar, né? O próprio governo, prefeituras, ministérios também deveriam estar adequados ou se adaptando. E ela é uma lei que se aplica também no ambiente online e offline. Então, ela não é uma lei de internet, a gente tem o Marco Civil da Internet, que já é uma lei que trata sobre os dados da internet, ela também se aplica, por exemplo, a dados físicos, no momento que você acessa um condomínio ou alguma coisa do tipo. E, principalmente, dados corporativos. Então, ela não é uma lei, né, consumidora apenas, né? Esse é um dos grandes mitos da LGPD, que ela se aplica apenas a empresas B2C. Uma empresa B2B, por exemplo, que tem um volume grande de colaboradores, né, precisa ter muito cuidado como trata aí os dados desses colaboradores. Mas se ela é uma lei que regula o tratamento de dados pessoais, precisamos saber o que é um dado pessoal. Então, ela traz um conceito muito amplo aqui de dado pessoal. Lembrando que eu estou falando de dados de pessoa física. A LGPD indica que dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Pessoa natural identificada são aquelas informações triviais que nós estamos acostumados, então, nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail, mas ela traz um conceito muito amplo. Então, qualquer outra informação que permita a identificação de uma pessoa física, hábitos de navegação, histórico de consumo, posição geolocacional, características pessoais, tudo isso pode ser um dado pessoal dependendo do contexto em que essa informação é utilizada. E ela traz também o conceito de dados pessoais sensíveis, que são informações mais delicadas ou que têm um potencial discriminatório. Então, origem étnica ou racial, convicção religiosa, opinião política, dados de saúde, são dados pessoais sensíveis e a barra para o tratamento desses dados é um pouco
mais alta ali, tem uma série de regras, né, que a LGPD estabelece para o tratamento desses dados pessoais. Nossa, e como é que era antes da LGPD? Era uma terra sem lei? Como é que era tudo isso? Tipo, e quantidade de dados que a gente já acabou dando e nem sabia. Exato, hoje a gente vive, né, numa economia movida a dados, né? Sim. Cada vez mais nós temos um fluxo informacional mais complexo, a gente fornece as nossas informações a todo momento para diferentes empresas por meio de diversos dispositivos. Então, as empresas sabem os aplicativos que você tenha baixado no seu celular, sua posição geolocacional, como eu comentei, os seus contatos, ligações que você faz, onde você mora, onde você trabalha, suas compras, vídeos, etc. A gente poderia listar aqui uma série de informações que são coletadas pelas Ah, empresas. E aí, Fernando, são aqueles dados, por exemplo, quando a gente acessa um site e pergunta assim, esse site quer saber onde você está. Aí tu dá o ok, né? Então, a LGPD que está fazendo o site perguntar antes de ficar tentando descobrir sem, sem poder, né? exatamente. A gente precisa estabelecer alguns mecanismos para fornecer, devolver esse controle para o titular, né? Para o cliente, colaborador, parceiro ou fornecedor que está tendo seu dado ali tratado. E aí, qual que é o risco do uso desses dados? Tem ali o risco, claro, do uso indevido dos dados, né? Aham. Naturalmente, também de vazamentos de dados que podem ocorrer. A gente tem visto aí diversos vazamentos nos últimos meses e anos, tanto fora quanto no Brasil, até mesmo pelo próprio governo, né? Já deixou vazar os nossos dados, e o impacto são vários, né? Reputacional, por exemplo, confiabilidade, né? Estatisticamente comprovado que um cliente não volta a fazer negócio, por exemplo, com uma empresa que não adotou as melhores práticas de segurança da informação. Então, por conta desses escândalos, né, envolvendo o uso de dados que a gente comentou aqui e dos vazamentos de dados que a gente tem visto nos últimos tempos, a gente estava notando, né, vinha notando ali uma falta de confiança dos clientes perante as empresas, como elas tratavam os nossos dados. Poxa, o que ela vai fazer com a minha informação se eu fornecer a minha geolocalização? O que vai acontecer? Por que ela quer esse dado? Por que ela quer o meu CPF? E do lado da empresa também, né, que não sabia muito bem o que poderia fazer com o dado. Até onde eu posso ir? Poxa, coletei esse dado, precisei coletar, mas até onde eu posso chegar? Então, percebeu-se ali, finalmente, a importância de ter uma lei geral de proteção de dados. Mas não significa também, né, como você comentou, que a gente não tinha nada, não era uma terra sem lei, a gente tinha diversas normas que tratavam sobre privacidade e proteção de dados em alguma medida. Então, o próprio Marco Civil da Internet que eu comentei, a Constituição Uhum. Federal, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, é super importante também, mas muitas vezes essas normas, né, inclusive setoriais, eram conflitantes entre si. Então, a LGPD veio justamente para criar uma regra central, aplicável a todos os setores, né, da economia, para facilitar a gestão desses dados. Entendi. É realmente para centralizar todas as informações, ó, é assim que o jogo vai funcionar. Tanto que até voltando no exemplo do site, inclusive aplicativos, né? Tem aplicativo que tu vai pegar de rede social aí que só falta pedir a tipagem sanguínea, né? Que eles pedem acesso a diversos dados do teu celular que, cara, tu precisa disso aqui mesmo, né? Dando até o exemplo que eu falei antes, assim, de saber a localização. Ok, consenti a localização. Pô, mas tu vai ter acesso à localização depois que eu sair do teu site? Né? Eu acho que esses são os tipos de limites que a LGPD impõe, né? Perfeito. As empresas devem, uma das grandes obrigações é adotar uma metodologia que nós chamamos de privacy by design, ou seja, adotar por padrão, né, na estrutura daquele produto ou daquele serviço, não precisa necessariamente ser um aplicativo, um mecanismo de tecnologia, nada do tipo, se preocupar desde a concepção daquele produto com a privacidade e a proteção dos dados coletados. Então, é esse pensamento que você comentou que é importante. Poxa, será que eu preciso desse dado? Para qual finalidade eu vou usar aquela informação? Não adianta a gente coletar dado sem saber para qual motivo nós vamos utilizar aquela informação. Precisa ter um objetivo, uma finalidade muito clara, né? Então, agora, ao contrário do que muita gente acredita também, a LGPD ela não veio para restringir o uso de dados. Pelo contrário, ela veio para criar uma regra para o tratamento desses dados e, se nós formos
comparar com a regra anterior, ela tornou o tratamento de dados pessoais mais flexível. Então, a gente estava muito acostumado com o consentimento, né? Pedir autorização. Puxa, aquele site eu autorizei. Será que você coletou o consentimento daquela pessoa? Ela concordou com aquele tratamento? Aquele checkbox que a gente clica hoje e não lê, né? Aquela política de privacidade. Aquelas letras miudinhas, né? Que é um monte de aquela coisa letra assim, miúda que só eu o advogado aceito, entende, vamos. né? Eu brinco que eu só leio política de privacidade que eu sou pago para ler, porque no final do dia a gente está ali na correria, no dia a dia, no aplicativo, você concorda com o que está disponível ali. Aquilo ali não é necessariamente um consentimento, não é uma autorização. Mas a lei, né, quando disse que o objetivo principal dela era devolver o controle para o titular, controle não significa coletar consentimento, não significa coletar uma autorização. Controle significa dar transparência. Então, as empresas precisam ser muito transparentes sobre a forma como elas tratam dados. Eu, titular, preciso saber o que está sendo feito com o meu dado. Né? Então, se eu vou lá na loja e eles pedem uma informação minha, eu pergunto, poxa, mas por que você precisa desse dado? Eles vão precisar saber me responder. Né? E aí eu posso, eventualmente, exercer os meus direitos que estão previstos ali na lei. Então, a lei traz, além do consentimento, 9 outras hipóteses que permitem o tratamento de dados. Exemplo, execução de contrato. Quando você tem um contrato com a pessoa, você pode tratar os dados daquela pessoa sem o consentimento dela. Então, você faz uma compra no e-commerce, né, a loja do e-commerce, para entregar o produto na sua casa, ela precisa tratar os seus dados de endereço, né? Senão ela nem entrega o produto. Então, ela Tem que pode ceder para a tratar aquele dado. transportadora, né? Exatamente, perfeito. Então, ela precisa tratar aquele dado, ela pode tratar aquele dado sem o seu consentimento, com base no contrato que vocês celebraram. Né? Eventualmente, você precisa emitir nota fiscal. É uma obrigação legal. Eu não vou pedir consentimento da pessoa para emitir a nota fiscal. Eu posso conduzir aquela atividade Faz sentido. sem problema algum. Isso tudo está previsto ali na lei. Agora, Uhum. todas essas atividades, qualquer tipo de tratamento de dados, precisa cumprir alguns princípios fundamentais que estão previstos ali na lei, né? Os princípios mais importantes são exatamente esses que a gente discutiu aqui, o princípio da finalidade. Poxa, você está tratando o dado por uma finalidade legítima, específica e que foi informada para o titular? Outro princípio importante, da necessidade. Você está coletando a menor quantidade de dados possível, apenas aqueles que são necessários ao atingimento daquela finalidade? Esse tipo de pensamento, essa discussão, essa dinâmica que precisa ocorrer no dia a dia, ao longo da atividade das companhias. Né? Então, por isso que é super importante fazer esse mapeamento, entender como que são tratados os dados hoje dentro da companhia para poder eventualmente eliminar ou cortar, ajustar algum formulário, como você falou, né? Reduzir a menor quantidade de dados possível. Até porque quem coleta mais dado tem risco de deixar vazar mais dado também. Então, às vezes, é até melhor você melhor coletar, nem ter, né? Melhor nem saber. Melhor nem ter. Exatamente. E esse é o foco da nossa discussão aqui, todo dia com os parceiros, clientes, etc. A LGPD não pode ser vista apenas como uma obrigação legal, ela tem que ser vista como uma oportunidade de negócio. Né? Olhar para dentro de casa, revisitar o seu modelo de negócio, revisitar os seus processos internos. Será que eu não tenho processos que eu uso dados a mais que poderiam ser realizados com uma menor quantidade de dados? Aquele processo vai se tornar mais eficiente. Sim. Você vai reduzir custo de armazenamento, risco de um vazamento e várias outras situações importantes, além, claro, de aumentar a confiabilidade e a reputação perante o mercado. Sim, ô Fernando, veio aqui uma pergunta, inclusive, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, isso aqui é um assunto interessante para nós que somos consumidores, aproveitem os comentários para mandar, tá bom? A Juliane perguntou, no caso de sites que pedem aceitação de cookies, são coletas de dado? Eu já reparei, inclusive, que tem as opções, né, do que a gente quer aceitar ceder de dados, né? Tem lá o mínimo e tem ainda umas outras opções lá que se tu quiser ceder mais dados, né? São uma coleta de dados pessoais, sim. Então, esse aviso de cookies que a gente tem visto aí cada vez mais,
é uma boa prática, né, para dar transparência, fazer uma comunicação, dar a devida informação a todos nós, como os nossos dados estão sendo coletados. O que esse cookie visa permitir? Tem diversos tipos de cookies, né? Tem o que nós chamamos de cookies essenciais, por exemplo, que são aqueles que precisam ser coletados, né, para permitir a própria operação daquele site. E aí você não vai ter muito como A experiência do usuário consentir. também, né, Fernando? Exato, até para permitir que aquele site funcione como ele deveria e tal, a experiência do usuário, etc. Agora, tem cookies de analytics, cookies de publicidade. Sabe aquela publicidade que aparece no seu celular? Você conversou com um amigo e 2 segundos depois apareceu ali, parece que estão ouvindo o que você está conversando. Aquilo ali é feito por conta de um modelo de negócio chamado de mídia programática, né? Encaminhamento de publicidade a diversas plataformas. Isso aconteceu por muito tempo aí, com base nesses cookies que são coletados dos nossos dispositivos. É interessante, né, a gente receber uma mídia programática tão certeira, mas ao mesmo tempo é assustador nessa parte da privacidade, né? É isso que a gente fica preocupado com o tema. Inclusive, eu queria trazer o exemplo que eu tive um tempo atrás, que a gente até conversou nos bastidores, de como isso não está só na internet. Eu lembro que um tempo atrás eu fui numa farmácia de rede grande, e aí cheguei lá, fui finalizar minha compra e falaram assim, a pessoa extremamente incisiva comigo falou assim, eu preciso da sua digital agora para conceder o desconto. Eu falei, por que a minha digital? Eu preciso da tua digital para conceder o desconto. Aí eu falei, não, eu não vou dar minha digital. Por que tu precisa da minha digital? Eu não tô acessando nada aqui dentro. Mas agora é com a digital. Eu falei, então tá bom, eu vou em outra farmácia. Aí a hora que eu falei isso, veio o gerente e falou, não precisa digital, a gente faz aqui desse outro jeito. Cara, por que um lugar desse quer a minha digital, sabe? Tipo, cara, que exagero. Daqui a pouco, como eu falei, vão exigir da gente tipagem sanguínea. Tipo, eu não quero ficar dando dados que uma rede de farmácia, por exemplo, não precisa. O que já é assustador por si só, porque eles já sabem, por exemplo, qual que é o meu plano de saúde, sem eu nunca ter falado, né? Exato, eles têm informações, eles coletam informações de vários parceiros, né, vários fornecedores. Então, esse exemplo da farmácia é super importante. Por que a farmácia coleta nosso CPF? O CPF, né, em tese, é um dado trivial. Eu posso encontrar o seu CPF no Google, ou se eu quiser, eu procuro aqui, eu posso encontrar. Agora, por que eles coletam nosso CPF? Justamente para formar um perfil de consumo, entender o histórico de compra, tudo que você adquiriu ao longo do tempo e gerar um perfil bastante específico de cada um de nós. E aí, com isso, eles conseguem conduzir campanhas publicitárias ou, eventualmente, algumas avaliações estatísticas e compartilhar isso com parceiros, etc. Então, há um interesse por trás dessa informação, mas essa coleta ela não é proibida a priori, só que ela precisa ser feita, de novo, de uma forma clara. Se você chega ali para o atendente, né, e questiona o motivo pelo qual o seu dado está sendo coletado, eles precisam saber responder. Olha, vamos usar o seu dado para essa e essa finalidade. Se você tiver qualquer dúvida, está aqui a nossa política, etc. Que não seja uma política de 15 páginas, né? Senão você não vai entender nada. Tem que ser alguma coisa bem simples, criativa, etc. Mas precisa ser dada essa devida informação e transparência. Senão, de novo, a gente perde totalmente o controle sobre a nossa informação. Eu gosto de dar esse exemplo porque, assim, eles foram além do necessário e quase perderam um cliente. E dependendo da situação, tu pode perder um cliente, assim, você está exigindo informação demais de um cliente potencial, que às vezes não é nem cliente ainda, e o cara se sente intimidado, né? Já aproveitar que veio uma outra pergunta. A LGPD necessita de outros códigos civil ou penal para ser mais eficaz? Essa é perfeita para o advogado responder. Não precisa. A gente já tem um normativo bastante importante, completo e complexo, inclusive. A LGPD estabelece ali algumas sanções, né, para o caso de um incidente de segurança, um uso indevido de dados. Foi criada uma autoridade nacional de proteção de dados que é responsável por fiscalizar como os dados são tratados pelas companhias. E aí essa autoridade ela pode ser questionada tanto por um titular, então você pode fazer uma denúncia perante a autoridade, ou a autoridade eventualmente pode proativamente, né, de ofício, fiscalizar uma companhia como ela vem tratando essas informações e, se for o caso,
conduzir, né, um processo administrativo, com o direito de defesa, etc., e eventualmente aplicar alguma sanção que está ali prevista, que pode ir de advertência à aplicação de uma multa. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu tenho que olhar ela, porque vai muito além do que, do que eu estou acostumado. Tem dados que são públicos e os publicamente acessíveis. Por favor, me explica a diferença disso. A gente tem, nós temos várias informações que estão disponíveis na internet, né? Dados públicos que nós chamamos são dados publicados, disponibilizados por canais oficiais, né? Por órgãos da administração pública. Então, a Receita Federal, juntas comerciais, o portal da transparência, tudo isso são o que nós chamamos de dados públicos. Os dados publicamente acessíveis são aqueles que estão disponíveis na internet, mas que não foram divulgados por canais oficiais. Então, foram publicados principalmente pelo próprio titular, né, da informação que você publicou numa rede social, ou que você publicou por meio de algum outro mecanismo e que está facilmente acessível ali na internet. Agora, uma questão importante, né, que a gente deve destacar aqui é que não significa que eles estão publicamente acessíveis, que a gente pode fazer o que quisermos com esses dados, né? Especificamente falando aqui de dados pessoais, que é o que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, regula. A gente deve sempre respeitar o motivo pelo qual esses dados foram tratados, pelo qual eles foram divulgados e, principalmente, o interesse público se forem dados públicos, né, publicados por órgãos da administração pública. Então, se você pega um dado da Receita Federal ali, que tem um dado pessoal, ou da junta comercial, precisamos entender por que essa informação foi divulgada. E aí sim compreender se você, entidade privada, eventualmente pode coletar essa informação e usar para outra finalidade. Então, essa é a grande diferença entre dados públicos e dados publicamente acessíveis. Excelente. Realmente muito legal conhecer essa parte da LGPD, como ele dá transparência no uso dessa informação, né? Tipo, tem aqui dados realmente que estão disponíveis, você pode fazer os devidos uso com isso, porque realmente tem a parte boa, né? Eu tinha até falado antes que isso dá medo, mas a gente tem que olhar a parte que isso também faz muito bem na nossa vida, né? Por exemplo, a gente tá numa rede social e a gente fala que marca a localização que estamos numa outra cidade. Cara, às vezes a gente já recebe assim uma indicação de restaurante, sabe? Ou às vezes um lugar legal para conhecer. Isso já facilita, já automatiza muito a nossa vida. E essa parte é muito legal para a gente ter uma experiência de usuário mais eficiente, posso dizer assim, né? Tipo, eu contei aqui pro pessoal que eu estou no local tal, então aí tem digamos assim, perfis se aproximando de mim para dizer, tem aqui um restaurante legal que eu acho que vai te interessar. Você tá viajando para um lugar tal que tem muito peixe, e eu sei que você gosta de peixe, então, esse restaurante aqui é uma indicação boa para ti. Cara, essa parte é massa. Isso realmente é excelente de ver o bom uso dos dados, né? Com certeza, a gente não pode demonizar o uso de dados. Longe de ser esse o objetivo da lei, né? Não é isso. Pelo contrário, a lei ela veio para tornar a regra do jogo mais clara para os titulares, né? Nós, donos dos nossos dados, e para as empresas, dar maior flexibilidade para o tratamento de dados e adequar as regras do Brasil aos parâmetros internacionais, né? A LGPD não é uma invenção brasileira, ela é uma tendência mundial. A gente entrou para uma lista de mais de 130 países que possuem leis gerais de proteção de dados. Então, a gente está, na verdade, adotando uma lei que muitos países da América Latina já possuíam, né? E o Brasil não tinha, e a gente passou a ter agora. Vem uma pergunta aqui da Dani. Onde encontramos mais informações de como se adequar? Quais informações devem ser tratadas por setor e etc? Olha, Dani, a gente, no escritório, Batistalos, a gente desenvolve muito conteúdo, já publicamos mais de 100 materiais sobre privacidade e proteção de dados, aplicável a cada um dos setores da economia. Sugiro que, inclusive, você acesse lá, claro, além da própria lei, que é importante dar uma olhada, né? Acesse lá o site do escritório, as publicações que nós disponibilizamos por lá, que tem, inclusive, todo um processo, toda a nossa metodologia de adequação foi disponibilizada de forma pública ali para quem quiser conduzir um projeto,
dentro de casa ou com o apoio de algum consultor externo. Agora, tem uma série de obrigações que precisam ser cumpridas, né? Então, em geral, além dos princípios da lei, né, que eu comentei, o princípio da finalidade, restringir o uso de dados, etc., a gente precisa também indicar um encarregado, que nós chamamos de Data Protection Officer, né, o DPO, que é o responsável por avaliar como esses dados são tratados dentro de casa, adotar os melhores padrões de segurança da informação, manter um registro de todas as atividades de tratamento, então mapear todos os dados, o fluxo de dados que você tem dentro da companhia, onde ele é coletado, onde ele é armazenado, quem tem acesso, etc. E, principalmente, cumprir os direitos dos titulares, né? Nós, como titulares dos nossos dados, temos uma série de direitos agora. Então, eu posso pedir, por exemplo, o direito de acesso, questionar uma empresa sobre quais informações ela tem sobre mim, retificação, enfim, tem vários direitos ali que podem ser exercidos por cada um de nós, com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Convenhamos que dados é o novo petróleo, né, Fernando? E você tem que cuidar dele com carinho, né? Tipo, não há nada de errado em ter dados, é claro, você tem que cuidar bem deles e fazer o bom uso conforme a nossa legislação, né? A Carol Schmidt aqui mandou um... desculpa, fica à vontade, comenta. Não, é perfeito. Inclusive, às vezes eu até digo assim, poxa, será que faz sentido dizer que os dados pessoais são o novo petróleo? Porque o petróleo, ele sugere que você pode fazer o que quiser com eles. Na verdade, poxa, dados pessoais são pessoas, né? Somos nós. Então, a empresa, quando estiver tratando um dado pessoal, ela precisa lembrar que o uso daquele dado pode ter um impacto na nossa vida, né? Pode ter um impacto direto nos nossos interesses, nos nossos direitos. Então, é importante que tenha assim, esse cuidado, essa mentalidade, né? Essa nova forma de fazer negócio. Excelente, gostei. A Carol Schmidt aqui mandou: como podemos agir em situações que acontece vazamento de dados? Pô, cara, é comum a gente ouvir falar de alguma empresa que foi invadida, inclusive teve. Não, me falhou a memória agora. Eu lembro que tive um caso, por exemplo, eu que adoro jogar videogame. Teve um caso na Sony, que conseguiram pegar dados de perfis de jogadores de videogame. Se, digamos, isso acontecer, como é que nós, consumidores, devemos agir? Principalmente para se proteger, né? Perfeito. Assim que um incidente, né, um vazamento é divulgado no mercado, a primeira medida que nós devemos tomar é, primeiro, compreender qual o tamanho desse incidente, qual o tipo de dado que foi vazado, trocar as nossas senhas, então, não usar a mesma senha Não use a para mesma senha todos para os tudo, gente. serviços. Não façam Pelo isso. amor, não, por É favor, não perigoso. façam isso. E não utilizem senhas simples, então senhas complexas, tem uma série de plataformas, aplicativos que ajudam na criação e armazenamento de senhas, porque a partir do momento que você tem o vazamento da sua senha em um serviço, essa pessoa pode acessar em todos os outros. Então, imediatamente trocar a sua senha e, dependendo do tipo de vazamento, da situação, se realmente tiver tido um dano, né, um roubo de identidade ou alguma coisa do tipo, pode ser necessário adotar ali medidas perante a autoridade policial ou até mesmo medidas judiciais perante as empresas, tá? Para começar, troca a senha, né? Do lugar que tu. Troca a senha lá o quanto antes, porque pode estar comprometido ainda, né? Com certeza. Tá, tanto a Lei de Acesso à Informação e a LGPD tratam de dados, né? Mas são coisas distintas. Eu devia até ter perguntado isso antes, mas acho importante nós deixar claro para quem está nos acompanhando. São coisas distintas, sim, né? A Lei de Acesso à Informação, ela regula os procedimentos necessários para garantir o direito de acessar a informação, ou seja, de um cidadão receber de órgãos públicos informações, claro, pessoais, ou seja, dados pessoais, mas também informações de interesse coletivo. Então, a gente não está falando aqui de dados, do tratamento de dados por entes privados. A lei de acesso à informação se aplica a órgãos públicos e especificamente órgãos que tratados por esse órgão específico, pela administração pública, e que devem ser publicizados. A lei de acesso à informação ela estabelece a publicidade como um preceito geral e o sigilo como uma exceção. Ou seja, garantir, de novo, transparência, eu vou reforçar aqui, mas agora do lado da administração pública, perante todos nós, como as informações ali dentro da companhia
né, estão sendo tratadas e como o órgão da administração pública está conduzindo as suas atividades. Essas informações, muitas delas precisam ser divulgadas sem nenhum tipo de requisição, né, em um local de fácil acesso, inclusive na internet, tem uma obrigação legal de divulgar essas informações na internet, e elas vão desde dados mais simples, como a própria estrutura do órgão, enfim, as competências daquele órgão e de cada um dos cargos, quem foi indicado a esses cargos, horário de atendimento, etc., até informações mais delicadas, como a própria utilização de recursos públicos, a administração, né, do patrimônio público, processos de licitação, coisas que realmente têm interesse público, e nós temos interesse em acessar, justamente para fazer um controle social de como esse órgão está conduzindo as suas atividades. Cara, e qual que é a convergência das duas no ambiente digital? Assim, eu vejo uma necessidade muito grande da gente se atentar a isso para... não estou falando de estar mal intencionado, sabe? Mas você pode estar tendo problemas na empresa por não estar levando o assunto a sério, né? A gente parece ter um conflito, né, entre essas normas. De um lado, o princípio da publicidade da administração pública, né, pela lei de acesso à informação, e de outro, a proteção da privacidade e proteção dos dados, do lado da LGPD, mas não há um conflito. A própria lei traz uma série de regras relacionadas ao uso de dados pessoais. Inclusive, a própria definição de dado pessoal que está hoje na LGPD, de uma forma um pouco melhor definida, já existia na Lei de Acesso à Informação. Né? E a Lei de Acesso à Informação estabelece que os dados eles devem ser acessados, os dados pessoais devem ser acessados apenas por agentes públicos legalmente autorizados e por aquela pessoa a quem o dado se refere. E só pode ser divulgado, como as demais informações ali tratadas por aquele órgão, em situações específicas que se assemelham muito com aquelas que a LGPD traz. Né? Por exemplo, quando for uma obrigação legal. Se houver uma obrigação legal, o órgão deve divulgar esses dados pessoais para o mercado. Agora, ou, eventualmente, até com o nosso consentimento, etc. Agora, tem uma condição ali que pode gerar algum tipo de discussão, né? A Lei de Acesso à Informação permite a divulgação de dados pessoais quando houver um interesse público. A regra, portanto, não devem ser divulgados dados pessoais pelos órgãos da administração pública, mas, se houver um interesse público, essas informações devem ser, sim, divulgadas. E aí, o problema é que a gente vai precisar avaliar caso a caso. Então, vamos pegar aqui o exemplo de quem detém uma concessão de serviços de radiodifusão. Poxa, eu tenho interesse em saber quem detém essa concessão. Agora, será que faz sentido divulgar o nome de todo mundo que tomou vacina da Covid? Será que, poxa, não vai impactar significativamente a vida de cada um de nós, etc.? Esse tipo de balanceamento precisa ser conduzido aí por cada um dos órgãos, né, porque são eles que determinam qual informação deve ser divulgada ou não, ou se ela tem um caráter sigiloso, etc. E, eventualmente, esses casos podem acabar no judiciário. Tu estava comentando, eu lembrei que bons anos atrás acontecia muito o embate nos Estados Unidos tipo assim, parece até coisa de filme, né? FBI, CIA querendo dados de certas pessoas e tentando coletar isso do Google, da Facebook, e os caras não cediam de forma alguma e tinha que ir pelos meios judiciais para conseguir, né? Isso deu muito problema lá fora, né? Muito. Inclusive, a transferência internacional de dados ali do GDPR, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, ou seja, os dados da União Europeia para os Estados Unidos, tem gerado muita discussão, diversos casos emblemáticos aí, justamente por conta do acesso por órgãos da administração pública a dados pessoais mantidos por entes privados. E aí, enfim, é um caso bastante delicado, que precisa ser analisado com cuidado. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados, né, foi aprovada em 2018 justamente por conta da entrada em vigor do GDPR na União Europeia. Massa. A Pamela perguntou aqui, você comentou que a lei de acesso à informação não tem objetivo de restringir o uso de dados. No caso de empresas que trabalham com dados de mercado, como funciona a aplicação da lei? Vou falar lei que é mais fácil.
como utilizá-la para a estratégia? E se tem também exemplos de empresas assim, que você acha legal para mencionar? Na verdade, a lei ela sugere, ela determina que órgãos da administração pública devem divulgar dados, inclusive na internet, e que esses dados devem ser divulgados por meio estruturado, né, e de fácil acesso. E esses acessos podem ser, inclusive, automatizados. Então, empresas que queiram conduzir os seus modelos de negócio se valendo de dados pessoais, né, tendo, claro, consideração para a finalidade para a qual aquele dado foi tratado e o objetivo final, se eles tiverem relação, você pode utilizar aquela informação. Inclusive, a lei indica que podem ser utilizados métodos automatizados, por exemplo, API, para coletar esses dados ou algum outro mecanismo. Então, as empresas podem sim usar dados divulgados por órgãos da administração pública, isso não é proibido, mas é importante fazer uma consideração de qual informação está sendo coletada, para qual finalidade, né? Então, entender, por exemplo, se você está usando ali um dado do portal da transparência para uma finalidade que não tenha ligação direta com o motivo pelo qual aquela informação foi divulgada. É importante entender caso a caso, mas isso pode ser feito aí, não tem nenhuma proibição expressa, nem na lei e nem na Lei Geral de Proteção de Dados, quando se referir, claro, a dados pessoais. Excelente. É interessante como até teve o caso de uma empresa que eu trabalhei que as pessoas dentro da empresa não tinham acesso a muitas dessas informações, né? Tanto que, dando o exemplo de WhatsApp, né? Alguém que trabalha no WhatsApp não vai conseguir ver a minha conversa. Vou pesquisar o que o Jonas exatamente está dizendo. Isso não acontece, né? Sim, sim. Não, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como a gente comentou da LAI, né, na pergunta agora, ela não determina apenas como dados pessoais devem ser divulgados, né? O objetivo dela não é esse. O objetivo dela é regular como esse dado vai ser tratado durante todo o ciclo de vida do dado. Então, o momento que você coleta, como você está guardando, se você está adotando medidas seguras, se você está sendo transparente contigo sobre como essa sua informação vai ser tratada, se a finalidade faz sentido naquele contexto, tudo isso precisa ser considerado, inclusive pelo próprio órgão da administração pública, né? Se a gente for considerar as duas leis, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, nós podemos fazer uma solicitação para um órgão da administração pública sobre como alguma informação está sendo tratada ali, alguma atividade está sendo conduzida. Hoje, muitos pedidos são recusados porque os órgãos da administração pública não têm as suas informações organizadas. E a LGPD sugere que eles façam aquele registro das atividades, identifiquem todos os fluxos. Então, vai até permitir que a administração pública consiga exercer melhor, cumprir melhor o que a lei determina. Isso é até uma questão de redução de custo, né? Porque às vezes você pode estar tendo redundância nos dados, né? E para você armazenar todas essas informações aí, tu paga, né? Servidor custa. Então você tem que armazenar de uma forma eficiente, né? Exatamente, exatamente. O Heitor aqui mandou uma pergunta. Você acha que a lei está sendo bem aproveitada pelas empresas? O que você tem visto aí no seu trabalho? Sim, com certeza. O mercado amadureceu bastante. A lei não é uma lei nova, né? A lei é de 2012. A gente passou por um processo de amadurecimento importante, né, nesses últimos 10 anos aí, com os órgãos da administração pública disponibilizando informações que faziam sentido, entendendo o que poderia ser disponibilizado ou não, até porque como eu comentei, alguns dados podem ser classificados como restritos ou sigilosos, né, secretos, que eles chamam, e os demais devem ser divulgados. E a partir daí as empresas têm sim se aproveitado dessa facilidade para coletar dados disponíveis, né, nesses órgãos de administração pública, seja mediante solicitação ou mediante ferramentas automatizadas, para alimentar suas bases de dados e oferecer os seus serviços. Isso tem sido cada vez mais comum, né? É muito comum que aconteça esse tipo de prática, justamente para facilitar a agregação de dados e oferecimento de serviços, principalmente modelos de negócio baseados em Big Data, etc. Excelente. Assim, em comparação a outros países, como é que você acha que nós cuidamos dos dados? Acho que nós somos um bom exemplo. Isso realmente eu não faço ideia, tenho curiosidade de saber.
A gente, bom, vai passar a ser agora, né? Então, como eu comentei, a LGPD, um dos objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados é colocar o Brasil no mapa de países que possuem uma Lei Geral de Proteção de Dados. A gente entrou aí para uma lista grande e muitos desses países, como o GDPR, estabelecem que a principal condição para que dados internacionais, dados sejam transferidos internacionalmente, o país receptor possua uma legislação adequada, importante, bacana e que seja aprovada pela Comissão Europeia. E a gente deve passar a ser um país aprovado em breve. Para você ter ideia, a Argentina é um país aprovado pela Comissão Europeia e a gente vinha perdendo oportunidades de negócio para empresas localizadas na Argentina, justamente porque a gente não conseguia transitar dados pessoais. E a gente deve passar a ser agora. Então, a gente entrou para uma lista importante, a gente não fazia parte dessa lista, e a tendência é que os negócios, principalmente aqueles baseados em dados, consigam operar de uma forma ainda mais facilitada agora. Muito bom. Eu estava pensando aqui que muitos importadores eles têm seus e-commerces, né? E aí eu acho que a LGPD e a LAI, vou nas siglas porque realmente é muito grande isso para falar. Isso é muito mais importante para eles porque eles estão conversando diretamente com o consumidor, né? Não é o B2B que a gente fala. E aí me vem o questionamento. Como é que funciona para você se adequar ao LGPD em questão de investimento? É um negócio caro? É proporcional ao tamanho da empresa? Depende dos serviços, produtos ofertados? Quais são, digamos, os pontos mais sensíveis? Ótima pergunta. Assim, vai variar, claro, do porte da empresa, vai variar do volume de dados que são tratados, porque às vezes é uma empresa pequena, né, startup, com 10, 15, 20 colaboradores, mas que trata um volume de dados muito grande. Isso é muito comum e vai se tornar cada vez mais comum. Então, depende do porte da empresa, depende do modelo de negócio, do tipo de dado, e aí estrutura-se um plano de ação para adequação. Esse plano de ação cobre desde palestras de conscientização para os colaboradores, porque a gente sabe, no final do dia, que incidentes acabam acontecendo, na grande maioria dos casos, por culpa, né, de algum colaborador que usou indevidamente um dado, clicou num link suspeito, etc. Passa por um processo de mapeamento dos Usou o computador dados, porque né? não devia, né? A gente tem visto aí cada vez mais esses casos de ransomware, né, que bloqueiam, criptografam a base, roubam a base de dados ali, bloqueiam acesso às empresas. Isso muitas vezes acontece por clicar num link suspeito, a prática de phishing, que nós chamamos. Você recebe ali um e-mail falso, acha que é um e-mail de alguma companhia ali utilizada no dia a dia, clica e a base é bloqueada, né, criptografada. E aí a companhia tem que pagar um sequestro, etc. É uma situação bastante delicada. Armadores e companhias aéreas são muito visados no comércio exterior nisso, tanto que aconteceu recentemente com um muito. armador Eles passaram por um processo aí, uma situação até super delicada agora no final de semana. Então, é um setor aí que pode ser bastante impactado, porque tem muito dado, tem muita informação, e o impacto, imagina, de uma companhia aérea que tem sua base de dados restrita, ela para de operar, simplesmente, né, por todo o período em que essa base de dados estiver bloqueada. Então, o cuidado é importante, essa conscientização é importante, precisa mapear esses dados, revisar contratos com parceiros, elaborar as políticas internas, política de segurança da informação, de resposta a incidentes. Se tiver um incidente, precisa ter um plano já estruturado. Não adianta ocorrer esse incidente e você ficar olhando um para a cara do outro, falando, poxa, e agora o que a gente faz? Não, precisa ter estruturado isso de antemão. A gente precisa antecipar os problemas relacionados à privacidade e proteção de dados, e um projeto de adequação pode durar aí até 12 meses, dependendo do porte da empresa. Então, eu sempre digo que só está atrasado quem ainda não começou. Então, se você não começou o seu projeto de adequação à lei, comece o quanto antes, tente mapear os itens de maior risco, né, para focar ali em quick wins, para você conseguir tentar tratar esses dados de uma forma adequada ou aderente ao que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê, ou se você estiver tendo acesso a informações de fontes
públicas, analisar e entender se você precisa fazer algum tipo de alguma requisição ali nos termos da Lei de Acesso à Informação. Uma boa maneira da gente convencer o povo é falar quanto custa não se adequar à LGPD, né? Tem sanções, além das consequências comerciais que isso pode acontecer, há também sanções, né? A lei também tem suas penalidades, certo? Tem penalidades, mas mais importante que as penalidades é o retorno sobre o investimento de maneira geral. Né? É estatisticamente comprovado, como eu falei, que um mapeamento de processo, uma análise do seu processo, uma redução no volume de dados, torna aquele processo mais eficiente. Você tratar dados e ser mais transparente aumenta a reputação e a confiabilidade do seu parceiro, do seu cliente ou do seu fornecedor. Né? E, claro, você reduz os riscos de um vazamento. Então, investir em privacidade tem um retorno, não é um diferencial competitivo, não por outro motivo. Várias companhias vêm conduzindo campanhas de marketing, até mesmo em horário nobre, detalhando, destacando os seus cuidados com privacidade e proteção de dados, porque tem sim um retorno importante. Não pode ser visto, como eu falei, apenas como uma obrigação legal, apenas como um custo para a companhia. E como é que você avalia a questão da tecnologia e a legislação? Foi algo até que eu estava conversando com o Almir no nosso primeiro bate-papo, porque a tecnologia sempre é mais rápida do que a legislação, né? E como é que você avalia isso? Tá acompanhando, a legislação está acompanhando com qualidade a tecnologia atual? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que não estabelece nenhuma tecnologia específica, justamente Legal. para não acompanhar aí a evolução tecnológica. Tá? Então, ela estabelece medidas para a estruturação de um programa de governança em privacidade, medidas gerais de segurança da informação. Ela não vai ficar passada daqui 5, 10 anos, quando a gente tiver uma estrutura de tecnologia ou novos modelos de negócio. A lei a diretiva europeia, por exemplo, é de 1995 e ela foi alterada pelo GDPR só agora em 2016. Eles tinham normas de proteção de dados há bastante tempo e ela foi ajustada, claro, mas muito tempo depois. Então, a tendência é que a gente consiga, sim, acompanhar a parte tecnológica com a questão da legislação. E a área de tecnologia deve estar super envolvida no processo de adequação. Né? Esse não é um tema jurídico, não é um tema de compliance, é um tema ultra-organizacional, né? Aplicável a todas as áreas da organização, principalmente a área de tecnologia, que vai precisar adotar as melhores práticas de segurança da informação ali, medidas de criptografia, etc., controles de acesso, registro de acesso. Então, é importante que eles estejam também muito próximos nesse processo. Excelente. A Fernanda Chaves gostou muito da tua frase, só está atrasado quem ainda não começou. Muito, muito bom. E excelente, Fernanda. Acho que já podemos encerrar aqui. O bate-papo foi muito interessante. Ficou bastante claro como é importante nós tratarmos com carinho os dados que cedemos e temos também em nossas empresas. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui. Foi muito construtivo esse papo que nós tivemos. Legal, agradeço aí a você, Jonas, a Logcomex, mais uma vez pelo convite, a todos que estão nos assistindo, e espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito bacana, super importante. A lei entrou em vigor, aí, como eu falei, há pouco mais, né, de 2 meses, então cada vez mais nós vamos ouvir falar sobre privacidade e proteção de dados. Então, só reforçando aqui a frase, né, só está atrasado quem ainda não começou, busque o apoio de um time interno, um consultor externo, para você conduzir essa sua jornada de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Massa. E você que está nos acompanhando, não nos deixe ainda, que temos ainda mais 3 bate-papos hoje. O próximo vai ser sobre a importância da inovação no transporte marítimo com o Leandro Barreto da Solve Ship. Nós vamos dar um tempinho agora, vou lá tomar mais uma aguinha, cuidar dessa garganta que ainda vai longe. Conto com você daqui uns 10 minutinhos. Até mais.